Você já travou tentando falar em inglês, não sabendo se era I go ou I went? Ou você quis falar sobre algo que aconteceu no passado, tipo assim, eu fui no supermercado ontem, e você não sabia como montar exatamente essa frase em inglês? Se esse é o caso, não se preocupa, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como falar coisas no presente em inglês, como identificar ele também, e como falar coisas no passado em inglês e como identificar o passado quando você ouvir. E tudo isso de uma forma muito simples, muito natural, com exemplos práticos e comparativos. Então bora lá pro vídeo. Primeiro de tudo, o presente em inglês. A gente vai começar por ele, tudo bem? Aqui a gente vai entender que o present simple ele é utilizado para fatos gerais, então quando algo é um fato, você vai utilizar o presente. Por exemplo, the sun rises in the east. O sol nasce no leste, ok? Essa ideia do fato geral, ele é muito simples e é uma das utilizações mais comuns, assim, vamos dizer, do presente. Mas também uma outra comum é hábito e rotina. Então, por exemplo, eu acordo às 6 é algo que você vai falar no presente. Ele também é utilizado para isso. I wake up at 6 a.m. Ou verdades universais ou regras, que também é um fato, né? Por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius. A água ela ferve em 100 graus Celsius. Aí a gente tem uma verdade universal, que é uma regra que é tipo um fato também. E uma situação permanente. Por exemplo, she works at a school. Não é algo temporário, né? Não é algo. Ela pegou um bico ali na escola, ela tá tentando trabalhar lá agora. Não. Ela trabalha na escola. She works at school. Que também é um fato, meio que assim, ela tá lá, então é um fato por ela tá lá. É um hábito, porque se ela trabalha na escola, isso meio que acontece, mesmo que a gente não tenha um horário. Então tem um ponto também de conexão entre vários dessas ideias. Fato geral, hábito, rotina, verdades universais ou regras e situações permanentes. São nessas situações que a gente utiliza o present simple, ok? Qual que é a estrutura do present simple? Primeiro, a gente tem um ponto que eu gosto de mostrar. E eu não gosto tanto de utilizar esses termos, então eu coloquei ele aqui e eu vou mostrar para vocês uma forma melhor de pensar. Em vez de a gente falar sujeito, eu gosto de pensar em pessoa. Sabe, você pensa em pessoa. Pessoa quem? Nós, você, ele, ela, então é uma pessoa. E você tem a ação, que é tipo verbo, normal ou com S no final, certo? Então você pega eu, nós, eles ou você, que são essas palavras aqui, e você consegue utilizar todas as ações sem modificar nada. Por isso que eu coloquei aqui essa frase, que o inglês ele é muito bom, certo? Porque não importa se é eu trabalho, nós trabalhamos, eles trabalham, ou você trabalha, o gringo ele tem que saber essas 4 diferenças, certo? Porque senão ele chega e fala, nós trabalho, vai fazer o menor sentido, certo? Ou eles trabalham, também ele tem que saber que existem diferenças. Mas no inglês, não. No inglês é tudo work, nesse caso. Eu trabalho, I work. Se é nós trabalhamos, we work. Se é eles trabalham, they work. Se é você trabalha, you work. Isso é muito bom para quem está aprendendo línguas. Eu estou estudando atualmente o italiano e o francês, e elas são línguas tipo a nossa, então eu tenho que saber todas as terminações para que a frase seja correta. No inglês você não precisa, você só precisa saber do ele e do ela. Só o ele e ela muda. Porque se é he, she ou it, você normalmente, na maior parte das vezes, você só coloca S no final. Works. Certo? Essa é a estrutura que eles usam. Não muda pro eu, pro nós, eles, você. Mas quando é ele e ela, S no final, maior parte das vezes. Então, ele gosta de café, he likes, com esse Szinho no final, coffee. Ela fala inglês, she speaks English, com esse Szinho no final também. Só esse ponto, que também depois tem algumas variações dele, mas eu tenho um vídeo aqui também só sobre o presente, caso você queira entender as outras variações que existem. Mas essa é normalmente a estrutura. Tem umas frases aqui que a gente tem, umas palavras que indicam o presente. É presente por quê? Porque a gente está usando always, usually, often, sometimes, rarely, never, que é sempre, geralmente, frequentemente, às vezes, raramente e nunca, ok? Quando a gente usa elas, a gente está falando do presente. Por quê? Porque são hábitos, são verdades, são fatos gerais, porque se é sempre assim, ou algo que acontece como um hábito todo dia, algo que acontece na segunda-feira, de manhã, de noite. Então você tem várias frases que você consegue utilizar. Por exemplo, algumas frases úteis para o dia a dia. Eu geralmente bebo chá à noite. Esse é um hábito. A gente vai estar utilizando o presente. I usually drink
tea at night. Mas e se fosse nós? Nós geralmente bebemos. Se for eles geralmente bebem também. Ou você geralmente bebe, não precisa mudar nada, certo? Se fosse ela, she drinks. Só um Szinho. Ou ela vai pra academia. She goes to the gym on weekends. Ela vai pra academia nos finais de semana. Ou eles trabalham em casa, tipo home office. They work from home. Então, todas essas frases aqui estão no presente. É aquilo, né? Como que você sabe que eu trabalho tá no presente em português? Você já tem que ter visto essa estrutura e meio que saber que ela é do presente, certo? Não tem nada que você consiga saber de fora com algo externo que essa frase não está no presente. Você tem que saber que essa é a forma do presente do trabalho. Mas, sabendo que é ela, no inglês pelo menos, sabendo que work é a versão dele normal, você sempre vai ver ela, né? I work, we work, they work, you work. Então você sabe que ele tá no presente sem modificação nenhuma. Ou com um Szinho. É assim que eu consigo identificar o presente em inglês. E o bom, coisa boa, você aprendeu uma palavra nova. Talvez você não conhece a palavra carry, que é carregar. Mas agora que você sabe o que carry é carregar, você vai ver todo mundo aqui usando carry, você sabe que tá no presente. Porque não tem modificação nenhuma. Esse é o lado bom do inglês também nesse sentido. Agora, e o passado? No passado, nós utilizamos ele para ações concluídas, obviamente, no passado. Por exemplo, eu assisti um filme. I watched a movie last night. E prestem muita atenção nesse ed que tem no final do watched, que a gente vai falar um pouco sobre ele também. Quando a gente fala sobre relatos e histórias, que também são coisas que foram concluídas no passado, né? Aconteceram, mas você está relatando uma história, aconteceu isso, depois aquilo. Tipo assim, he woke up, brushed his teeth, olha aqui o ed de novo, né? And left the house. Então ele acordou, escovou os dentes e saiu de casa. Você está contando uma história. É uma história sua, uma história de outra pessoa, um relato. Ou eventos com um tempo definido. Quando a gente fala tempo definido, é, por exemplo, aqui no último verão. E são tempos definidos do passado. Porque aqui, por exemplo, every day é tipo um tempo, né? Ou in the morning é um tempo, só que são tempos que acontecem todas as vezes. Então por isso que é presente. Aqui nós temos, por exemplo, they traveled, olha aqui o ed, né? They traveled to Europe last summer. Eles viajaram para a Europa no último verão. Vamos entender um pouco mais sobre a estrutura, já que a gente sabe que a gente usa para ações concluídas no passado, histórias e relatos e também eventos com tempo definido. A estrutura. Primeiro, vamos lá. Pessoa. Você lembra que no presente, que nem a gente viu, você tinha uma diferença entre I, you, we, they e o ele e ela. Quando era ele e ela, você colocava S no final. Você tinha que lembrar dessa ideia. No passado, nem isso você precisa. Você aprende uma versão da palavra e você pode usar para todo mundo, certo? Então você aprendeu que watched é assistiu, né? Tipo assim, eu assisti um filme noite passada. O que isso significa? Significa que se fosse nós assistimos, we watched. Se fosse eles assistiram, they watched. Você assistiu, you watched. Mas e ele e ela, que no presente muda? Não, aqui é tudo a mesma coisa. He watched. Isso é muito bom, porque no inglês as palavras não mudam. Você aprendeu uma versão dela, você já consegue utilizar para todo mundo. Isso é muito, muito positivo. O que normalmente acontece é que com os verbos regulares, você vai colocar ed no final. Então, você tem vários verbos aqui, por exemplo, o traveled, que nem a gente viu, foi colocado ed no final. Watched, que nem nós vimos também ali, foi colocado ed no final. Você tem o brushed, que é de escovar, né? Eu escovei os dentes, colocou ed no final também. Você tem, por exemplo, aqui, a gente colocou um outro, mas eu vou colocar aqui para worked, que está aqui em cima, trabalhei. Tem vários verbos, você só coloca o ed no final. Muito simples e ele serve para todo mundo. Por exemplo, I visited, aqui outro. My parents last Sunday. Eu visitei meus pais no último domingo. Se fosse nós visitamos, eles visitaram. Tudo a mesma coisa. ed no final, muito simples. Uma dica extra também que eu pensei agora, tem a música da Adele, Adele, right? Someone Like You, que tem muitas coisas no passado que você pode utilizar também para pegar algumas dessas ideias. Mas nem tudo são rosas, né? Que nem no português. Se eu sigo a mesma lógica sempre, pensando que tudo é regular, vai chegar um momento que eu vou errar, certo? Eu como que é no passado? Eu comi. Eu corro, como que é no passado? Eu corri. Eu faço, como que é no passado? Eu faci. Não.
Aí eu errei. Eu segui a mesma lógica que os outros. Em algum momento eu errei. Por quê? Porque a gente tem em algumas línguas alguns verbos que são irregulares por nenhum motivo. Ele simplesmente é irregular, certo? A gente não vai ficar questionando muito isso. Se ele é irregular, ele é irregular. Então eu tenho que saber que eu fiz no passado e não eu faci. Por nenhum motivo, ele simplesmente é desse jeito. E a gente aceita. No inglês também. Você tem alguns verbos que são irregulares, eles têm forma própria, eles não seguem padrão nenhum, então você não vai colocar ed no final, que é a mesma coisa que você está pegando no português e falando eu faci. Tá errado. Alguns deles você vai ter que saber como é a forma. Como que o gringo vai saber que eu faço no passado eu fiz? Eles têm que ter visto isso uma vez, treinado até o momento que eles conseguem utilizar. Não tem muito o que fazer, mas com o tempo você vai se acostumando com os mais comuns, ok? Eu vou colocar isso aqui em cima, porque são os regulares que nós vimos, tá? E os irregulares, eles têm a forma própria. E nós temos vários deles. Por exemplo, o go, que é ir no passado, ele vira went. Então, se eu quero falar, por exemplo, eu fui, né? Por exemplo, ela foi para Nova York no mês passado. She went to New York last month. Que nem está escrito ali. Agora, tem um lado positivo, né? De tudo isso. É que não importa se é ela foi, eu fui, nós fomos, eles foram, ou você foi para Nova York no mês passado. Vai ser sempre went. Pelo menos isso, certo? Até os nossos irregulares sempre mudam, né? Porque eu fiz, nós fizemos, eles fizeram. Então o gringo teria que saber todos esses. Por isso que existe aquela ideia de que inglês é mais fácil que português. E os alunos sempre comentam isso, né? Quando eu falo que o inglês é mais fácil que o português, alguns sempre falam, não, mas é difícil, mas eu ainda estou treinando. É que vocês têm que entender que o inglês ele é mais fácil que o português no sentido que ele é uma língua. Então, mesmo como uma língua, ele ainda é mais fácil que o português. É a mesma coisa que eu falar assim, não, esse carro aqui é um carro leve. Você fala, professor, beleza, eu concordo com você que ele é leve comparado com os outros carros. Mas aí se eu falo para você, então vai e levanta esse carro aí. Não faz sentido, certo? É um carro, é difícil de levantar ele. Não faz sentido mesmo que ele seja leve comparado com outros carros. Em inglês é uma língua fácil comparado com outras línguas, ok? Lembrem-se desse ponto. Então nós temos essa facilidade de que no inglês os verbos não mudam, né? Você tem uma versão dele para todo mundo e isso é muito bom. Por isso que as pessoas falam que o inglês é mais fácil, né? Que nem eu dei o exemplo, é essa a lógica que a gente segue. E a gente tem algumas palavras também que indicam o passado, que nem no português. Se você usa a palavra ontem, você está falando sobre o passado, obviamente. Noite passada, né? Last night, last week, last month, last year. Noite passada, semana passada, mês passado, ano passado. Or 2 days ago, for example, 2 dias atrás. In 2015, né, em 2015, quando eu era criança, when I was a child. E você tem algumas frases comuns. Por exemplo, eu vi. Por exemplo, a palavra ver, em inglês, é irregular. Você tem see, que é o verbo ver, e você tem ele no passado, que é saw. Esse é o som dele, né? Um som meio que só, assim. I saw that movie yesterday. Ou they finished, aqui é regular, então tem ed. The report last night. Ou had, que é o passado do have, que é ter. E aí você tem ele em inglês como had, no passado. He had a dog when he was a kid. Ele tinha um cachorro quando ele era criança. Um erro muito comum é pensar em I go to the party yesterday. Mas não. Se é eu fui, vai ter que ser I went to the party yesterday. É a mesma coisa que às vezes o gringo querer falar, por exemplo, eu faço um bolo ontem. Não, tem que ser eu fiz. E também não pode ser eu faci, né? Tem que ser eu fiz. Então você tem que usar a versão dele como ele é no passado. Agora, que você entendeu mais as estruturas do presente e as estruturas do passado separadamente, vamos comparar o presente com o passado. Você tem duas versões de uma frase e a gente entende muito melhor sobre como ela é estruturada. Por exemplo, o trabalho. I work at the bank. Você está usando a versão normal dele. Se está no passado, tem ed. Em vários desses vai ter ed, que são os regulares, certo? No presente, quando é ele e ela, aí você tem essas terminações que são diferentes. Na maior parte das vezes você usa S no final. Então, she studies every afternoon, mas no passado você tem ed, certo? Independente de quem seja, se fosse eu, nós, eles, she studied, e também tem yesterday, aí você sabe que não é toda tarde, mas é ontem. Ou nós comemos juntos, ou eu como, né? Você come, eat, normal. No passado, o eat é ate. Ele também é irregular, tá? A gente poderia colocar ele aqui, eat, que significa comer. No passado é ate. Esse é o som dele, ate, ok? E aí aqui nós temos, por exemplo, passear. Go,
que no passado é irregular, nós já vimos isso. They went to the park last Sunday, ao contrário de they go to the park. They go to the park every day. They go to the park every weekend. They always go to the park. Nós temos essa ideia. Então, se é presente, ou ele tá normal, ou com ele e ela, ele tem tipo um S no final. Normalmente, quase todas as vezes tem S. Esse aqui é o presente. Ou ele tá normal, do jeito que sempre foi, ou ele tem um S no final. Tipo work tá normal, ou she studies. Aí, quando ele tá no passado, vou colocar aqui, ele tá com ED em quase todos os que são regulares, ou ele muda tudo, né? Porque você tem que saber que nem no português, quando você fala eu sou e eu fui, isso aqui é tudo sobre o verbo ser, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa, ou por exemplo, eu fui tal pessoa, ou eu era, vamos lá, eu era. Então, eu sou americano, ou eu era um professor no ano passado. Por exemplo, essa ideia. Você tem que saber que era é a versão do passado do verbo sou, mesmo eles não tendo nada a ver. Você olha pra um, você sabe que não tem a ver um com o outro. Nenhuma palavra se repete. Então, você tem que entender que muda tudo e não tem o que fazer. Mas, já é um indicativo de que aquilo é o passado também de algum outro verbo, né? Então, você tem que saber que ate é o passado de eat, que went é o passado de go, e assim em diante. Mas é uma forma de observar. Tem ed, ou ele muda tudo. Tem alguns, por exemplo, para você ver go, presente go. O presente é sempre a mesma coisa, né? Só que no passado, go went, have had, eat ate, do did, see saw. E você vai se acostumando com muitos deles conforme o tempo vai passando. Mas e agora? E nas perguntas e nas negativas? Bom, no presente, para você fazer uma pergunta, você vai utilizar do para quase todos. Isso é muito fácil de pensar dessa forma. E você vai utilizar o does, ok? Para he, she, it. Se é ele e ela, does. Se não, do. Mais fácil de pensar dessa forma, certo? Então, eu quero fazer uma pergunta sobre uma outra pessoa. Do you like coffee? Você gosta de café? Do you know the song? Você conhece essa música? Não, mas e se fosse nós? Também é a mesma coisa, we. Mas e se fosse eu? I. Se fosse eles? They. Não importa. Para quase todos. Se for ele ou ela, aí você usa does. Does he study? Does he know? Ele conhece. Does he know the song? Does para ele e ela. Do para quase todo mundo. Que não for ele e ela. Para fazer perguntas, certo? Aí você vai me perguntar, peraí, professor, mas a pergunta não é você gosta de café? É. Então, se o you é você, se o like é gosta, se o coffee é café, o que esse do tá fazendo aí, certo? Se a gente já tem tudo na frase. Eu vou comentar contigo que também acho curioso o fato de existir esse auxiliar aqui no inglês, certo? Mas algumas línguas têm. O inglês é uma delas, a nossa não. Nós temos um auxiliar de pergunta. Agora, eu vou te dar uma ideia que vai te ajudar a entender também como isso é interessante, como é interessante ter auxiliar. Já aconteceu com você, e eu acho que aconteceu com todo falante de português alguma vez, ou você que falou, ou aconteceu uma pessoa falando pra você alguma frase, e você não entender se a pessoa estava fazendo uma pergunta ou se ela estava afirmando. Às vezes ela fala assim, não, ele tá lá. Aí você pergunta pra essa pessoa, peraí, você tá me falando que ele tá lá? Ou você tá me perguntando se ele tá lá? Porque eu não sei, ele não avisou. Ou você fala uma pergunta, a pessoa pergunta pra você, pera, você tá me perguntando ou você tá me falando isso? E aí fica nessa ideia. Por quê? Porque a nossa língua, o português, ela é uma língua que é baseada em entonação. Se você não usa a entonação correta, a pessoa não entende se é uma pergunta ou não. No inglês, eles têm a entonação, mas eles têm um auxiliar de pergunta. Então você pode saber também que se você usar a entonação errada em inglês, tem outra coisa que vai auxiliar a pessoa a entender que é uma pergunta que você está fazendo para ela, se você usar isso corretamente. Então é um ponto positivo. A língua tem dois recursos para fazer pergunta: a entonação e também uma outra palavra a mais que é acrescentada. Nesse caso, o do, para quase todo mundo, e o does, para he, she, it. Professor, e se eu chegar para alguém e falar, you like coffee? A pessoa vai entender. Se você fizer uma entonação de pergunta, provavelmente ela vai entender. Se chegar para alguém e falar, she study English? A pessoa vai entender como uma pergunta. Melhor se você utilizar os auxiliares, ok? Mais correto e mais legal. Da mesma forma que eles são auxiliares de pergunta, eles também são auxiliares de negativa, certo? É a mesma ideia. Do para quase todos e does para he, she, it. Só que como é negativa,
você só acrescenta o not grudado nele. O do mais o not vira don't, e o does mais o not vira doesn't. Esse é o som mesmo, tá? Como se fosse doesn't. Doesn't. Muito bom. I don't like coffee, ou nós não gostamos de café, we don't like coffee, eles não gostam, they don't, não importa. Se for ele e ela, she doesn't, he doesn't study on weekends, por exemplo. Ela não estuda nos finais de semana. Então, essa é uma forma de fazer perguntas e frases negativas no presente, tá? E o verbo sempre fica normal, tá? Essa modificação que a gente tinha aprendido antes, de colocar S no final, é só nas afirmativas. Então, você nem precisa de pensar em modificação nenhuma, é só pensar em do e does, don't e doesn't. Isso é bom. No passado é mais fácil ainda. Por quê? Porque você não tem essa divisão entre o do é para quase todos, o does é para ele e ela. Você só tem um auxiliar no passado para a pergunta, que é did, para todo mundo. E nesse caso você não precisa modificar a ação. Então vamos supor que você não sabe qual é o passado de call, você não sabe que o passado de call é called, você não sabe qual é o passado de go, lembra que a gente viu que era went? Mas supondo que você não saiba, você já consegue fazer uma pergunta. Did you go to church? Você foi pra igreja? Yesterday. Did you go to church yesterday? Como que eu sei que tá no passado? Porque tem o did. O did é um auxiliar de pergunta e ele mostra que a frase está no passado. E também, por exemplo, você me ligou? Did you call me? Você não precisa modificar a palavra. Você só usa did para todo mundo. Isso é muito bom também, porque o inglês tem essa facilidade na utilização da estrutura. Ou também na negativa. Você não tem don't e doesn't. Né? Você não tem duas estruturas, uma pro ele e ela. Não, você só tem o did com o not, que vira didn't. Então, eu não gostei da aula. I didn't like the class. Ou ele não me ligou. He didn't call me. É só usar didn't e fechou. Muito bom, muito útil. E assim que você escuta algum gringo falando inglês, ele não sei o que é didn't. Você sabe que essa frase está no passado. Isso é muito interessante também. E que nem eu coloquei, o verbo fica normal, certo? Então, um resumo rápido antes da gente passar para um treino prático. Se você está no presente, você tem do e does para fazer perguntas, don't e doesn't para negativa. E no passado você tem did e didn't. Só. Legal. Treino prático para a gente dar uma olhada. A frase, ela viajou para Londres semana passada. Semana passada tá aqui em todas, né? Last week. Mas qual que é a frase do ela viajou no passado? Qual que é a versão correta? Dá uma olhada aqui, nessas três opções que a gente tem. Tem she travels to London last week, she traveled to London last week e she traveled to London last week. Qual que é a que está no passado? Se você falou a opção C, você acertou. Porque tem ED. Lembra que a gente falou? Se tem ED, está no passado. É muito bom pensar nisso, porque todos os regulares estariam dessa forma também. Eles jogam futebol aos sábados. Então essa é uma frase que está no presente, porque eles jogam aos sábados. On Saturdays tem em todas. Mas como que eles jogam no presente? They play soccer on Saturdays. They played soccer on Saturdays. Ou they play soccer on Saturdays. Qual que é a certa aqui nesse caso? Se você falou they play soccer on Saturdays, você acertou, ok? Por quê? Eles jogam no presente. Nós temos o play. Se colocasse com ED, estaria no passado, certo? E play, eles jogando futebol aos sábados, não faz sentido. Nós comemos pizza ontem, ok? Está no passado. Nós comemos pizza yesterday. Então, we eat pizza yesterday. We ate pizza yesterday. We eating pizza yesterday. Qual que faz sentido no passado? Qual que é a opção certa? Se você escolheu a opção B, você acertou. Lembrando que it é a versão dele normal e ate é a versão no passado. Então, tem como ser ela, certo? Supondo que você chega pro gringo e fala we eated pizza yesterday. É a mesma coisa que o erro que o gringo teria feito com eu faci em vez de eu fiz. Ele provavelmente vai entender, mas vai estar errado, certo? Você colocou ED como se fosse regular em algo que é irregular. Mas, na dúvida, às vezes é melhor falar e errar e saber que está errado e depois consertar do que não falar, certo? Você consegue ver na prática isso também. Mas o passado de eat é ate. E essa é a frase certa. Frases para você lembrar. Por exemplo, I work every day. Eu trabalho todo dia. I worked com ED
Eu trabalhei ontem. He studies English. Ele estuda inglês. Aí aqui poderia estar every day, never. Por exemplo, ele nunca estuda inglês. He never studies English. Ou ele sempre estuda inglês. He always studies English. Ele está falando sobre um hábito. Ou ele estudou ano passado. He studied last year. O que é muito interessante também, de novo, ED no final, certo? Regular. E nós temos uma outra opção também. We eat at 7. Se fosse qualquer pessoa aqui também, I eat, they eat at 7, e nós comemos às 7 horas. Ou we ate at 7 yesterday. Nesse caso, ele é irregular. E você vai se acostumando com essas frases como referência, tendo sempre essa ideia em mente. Quanto mais você consumir inglês, mais você vai conseguir observar. Isso é muito legal, tá? Você vai conseguir observar esses padrões que tem em inglês, e vendo esses padrões, mais o inglês vai entrando na sua mente inconscientemente. Você vai pegando a ideia de como a língua realmente é. E esse é um ponto interessante. Lembre-se, tá? Que eu quero falar uma coisa muito importante. O contexto é sempre o guia. Se você tiver uma dúvida, quando você for falar ou quando você ouvir, é tipo, tem algo definido no passado, a pessoa falou yesterday, last week, você já sabe que você vai usar, se você vai usar o passado, ou você sabe que a pessoa está utilizando o passado. É algo frequente, é um hábito, é uma rotina, você vai usar o presente, certo? Ou a pessoa está utilizando algo também que indica isso. Você vai observar o tempo que a frase indica antes de tentar traduzir. O objetivo não é ficar traduzindo as frases, mas entender o sentido que ela tem. Lembra-se, nós somos humanos. A linguagem é uma forma de expressar uma ideia ou um pensamento. E isso é algo inato do ser humano. O ser humano, ele tem a capacidade de desenvolver linguagem, tá? E muitas coisas são intuitivas. Então, é legal que você entenda as estruturas, mas que você não se prenda nas regras, tá? Você entende as regras, mas também você se deixa levar pela intuição. Porque, como é uma forma de expressar uma ideia e um pensamento, você consegue deduzir muita coisa só ouvindo o jeito que a pessoa está falando, tendo inconscientemente esses padrões também depois de ter treinado, tá? Então, agora que você sabe também como diferenciar e aplicar o presente e o passado em inglês com muito mais segurança, você consegue treinar isso na prática. Eu vou colocar um desafio aqui. Escreve aqui no comentário uma frase no presente em inglês, qualquer frase que você quiser que esteja no presente e uma frase no passado, e mostre que você entendeu a diferença entre elas. Show? E também te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Assiste outro vídeo que está aparecendo aqui na tela nesse exato momento, que ele vai te ajudar muito, e vejo você no próximo vídeo.